Vamos então ver o último vídeo sobre o conjunto de vídeos sobre as horas, dos 7 vídeos. E neste vídeo vamos tratar da diferença horária e intervalo de tempo. Sugeria que vissem os vídeos anteriores para melhor perceberem os conceitos associados a este conjunto de vídeos sobre as horas. No último vídeo, no sexto vídeo, é abordado o conceito de fração de hora, as frações de hora mais utilizadas, como seja o quarto de hora e a meia hora, o estudo do quarto de hora, o estudo da meia hora, o estudo dos 3/4 de hora e adivinhas sobre o relógio. Pois bem, admitindo que já viram estes vídeos, vamos passar então ao último deste conjunto de vídeos. Tempo decorrido entre as horas marcadas por dois relógios. Estamos na segunda parte do dia. Qual a hora marcada pelo primeiro relógio? Qual é a hora marcada pelo segundo relógio? Qual é a hora anterior e a posterior? E qual é o intervalo de tempo que decorreu entre a hora marcada pelo primeiro relógio e a hora marcada pelo segundo relógio? Vamos então ver estas questões uma de cada vez para entendermos melhor os conceitos. Portanto, se estamos na segunda parte do dia, significa que estamos depois do meio-dia, isto é, estamos na tarde do dia, isto é, entre o meio-dia e o pôr do sol. Estamos então no intervalo horário compreendido entre as 12 horas e as 18 horas. Qual é a hora marcada pelo primeiro relógio? Não podemos esquecer-nos da estratégia para ler a hora. Portanto, verificamos que isto não é uma hora exata, porque se fosse, o ponteiro das horas estaria alinhado com o ponteiro dos minutos. Portanto, é uma hora não exata. Portanto, neste caso, temos que verificar a posição do ponteiro das horas. O ponteiro das horas passou pelo número 2. Portanto, como estamos a falar da segunda parte do dia, são 12 horas mais 2, 14 horas. E o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 6. Neste caso, como sabemos que o intervalo entre dois números para o ponteiro dos minutos é de 5 minutos, entre 5 e 6 é 5 minutos, portanto 6 vezes 5, o intervalo de cada um destes, portanto 5 minutos aqui, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, é 6 vezes 5, são 30 minutos. Estamos a falar então de 14 horas e 30 minutos, portanto o relógio marca 14 horas e 30 minutos, ou seja, uma hora pertencente à segunda parte do dia. No segundo relógio, verificamos que o ponteiro das horas passou pelo número 2 também. Como estamos a falar da segunda parte do dia, estamos a falar das 12 horas mais 2, 14 horas. E o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 10. Ou seja, sabendo que o tempo decorrido entre dois números no ponteiro dos minutos é 5 minutos, portanto temos 5 mais 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 5 e mais 5, isto é, 10 vezes 5, temos 50. Portanto, o relógio marca 14 horas e 50 minutos da segunda parte do dia. A questão seguinte era qual é a hora anterior e a posterior. A hora marcada pelo primeiro relógio são 14 horas e 30 minutos. E a hora marcada pelo segundo relógio são 14 horas e 50 minutos. A anterior é 14h30, é que vem antes, e a 14h50 é que vem depois. Podemos ver então aqui, dinamicamente, a hora a partir das 14 horas, entre as 14 e as 15. Verificamos que o ponteiro dos minutos começa a deslocar-se, e o das horas também proporcionalmente, até chegar às 3 horas, isto é, o ponteiro das horas alinhado com o número 3, e o ponteiro dos minutos alinhado com o número 12. A pergunta seguinte é: qual é o intervalo de tempo que decorreu entre a hora marcada pelo primeiro relógio e a hora marcada pelo segundo relógio? Não podemos esquecer-nos que o intervalo de tempo é o tempo decorrido entre dois instantes, o instante anterior e o instante posterior. E, no nosso caso, os dois instantes são a hora anterior e a hora posterior. Se fizermos a diferença entre a hora posterior e a hora anterior, isto é maior menos a menor, vamos obter o intervalo de tempo. Vamos fazer então esta subtração: 14 horas e 50 minutos menos 14 horas e 30 minutos. Os minutos alinhados com os minutos e as horas alinhadas com as horas. Podemos tirar 30 a 50? Claro que podemos. São 20 minutos, não é? Poderemos tirar 14 a 14? Claro que podemos, não resta nada. Tirando 14 a 14 ficam 0. Portanto, 0 horas e 20 minutos, ou seja, 20 minutos. O intervalo de tempo que vai entre as 14h30 e as 14h50 são
20 minutos. Aliás, é fácil de ver. Temos aqui 5, mais 5, 10, 15, 20. O ponteiro dos minutos anda desde o número 6 ao número 10. Isto é, e como cada intervalo entre dois números corresponde a 5 minutos, nós temos 5 minutos, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. São os tais 20 minutos. Vamos ver uma questão diferente. O cálculo da hora posterior, conhecendo a hora anterior ao intervalo do tempo. Vamos supor que o João e o Manuel começaram a jogar futebol às 8 horas e 10 minutos. Portanto, 8 horas e 10 minutos. O ponteiro das horas passou pelas 8 e o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 2. Portanto, 5 minutos mais 5 são 10. 10 minutos. A que horas terminaram de jogar o futebol se eles jogaram durante 45 minutos? Portanto, conhecemos a hora anterior e o intervalo de tempo, que são os 45 minutos, e queremos saber qual foi a hora final, isto é, a hora posterior. Portanto, o João e o Manuel começaram a jogar futebol, jogaram durante 45 minutos e o relógio que estava apontado para as 8 horas e 10 quando começaram a jogar, no final de 45 minutos vai apresentar outra hora. E nós queremos saber qual é essa hora. Então, temos que somar à hora anterior o intervalo de tempo. E obtemos a hora posterior, não é? A hora anterior, somamos este intervalo de tempo, que são 45 minutos, neste caso, e vamos obter a hora posterior. Portanto, somamos 8 horas e 10 minutos com 45 minutos. Não esquecer que os minutos têm que estar alinhados com os minutos e as horas com as horas. Neste caso não temos horas, temos só 45 minutos, é inferior a uma hora. Portanto, 0 mais 5 é 5. Não vai nenhum atrás, 1, 4, 5, 55 minutos, aqui não tem nada, baixa o 8 horas e 55 minutos. Portanto, o relógio vai apontar as 8 horas e 55 minutos, isto é, o ponteiro das horas passou pelo número 8, ainda não chegou ao 9, e o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 11. 11 vezes 5 são 55 minutos. Podemos ver aqui o intervalo de tempo, não é? Começou às 8h10 e terminou às 8h55. Esta região a rosa corresponde aqui ao movimento do ponteiro dos minutos. Começou nas 8h10, no número 2, e terminou nas 8h55, no número 11. Portanto, este período aqui, se nós verificarmos, corresponde a 45 minutos, que é a diferença entre a hora posterior e a hora anterior, que é exatamente o tempo que eles estiveram a jogar. Temos aqui um quarto de hora, depois mais um quarto de hora, mais um quarto de hora, ou um quarto de hora mais meia hora, dá 45 minutos. Podemos ver aqui a posição inicial do ponteiro das horas e a posição final, e aqui a posição inicial do ponteiro dos minutos e a posição final do ponteiro dos minutos. Portanto, aqui a cheio temos 8 e 10, a tracejado temos 8 e 55. Não é? Aqui sobrepusemos os dois conjuntos de ponteiros, de modo a vermos a posição anterior e posterior. Claro que no relógio não aparece isso, só aparece um ponteiro das horas e um ponteiro dos minutos. Vamos ver mais uma questão. Cálculo da hora posterior, conhecendo a hora anterior e o intervalo de tempo. É um problema do género do anterior, mas com uma ligeira diferença, como vamos ver. E vamos ver este enunciado. O João começou a fazer um puzzle às 18 horas e 45. Portanto, 18 e 45. E demorou 48 minutos a fazer esse puzzle. A que horas terminou o João o puzzle? Portanto, a hora anterior são 18 e 45. Ele teve a fazer o puzzle durante 48 minutos e o relógio no final vai apresentar uma hora específica. Como é que nós podemos calcular a hora posterior? Portanto, a hora posterior vai ser igual à hora anterior mais o tempo que ele demorou a fazer o puzzle. Não é? Neste caso concreto, o que é que foi? Ele começou a fazer o puzzle às 18 horas e 45 minutos. O puzzle demorou a fazer 48 minutos. Nós vamos ter que somar à hora anterior o tempo de execução do puzzle. Neste caso vamos somar 45 com 48. 8 e 5 são 13 e vai 1. 4 e 4, 8 e 1, 9. 93 minutos. Baixamos aqui o 18. Mas se repararmos, nós temos 18 horas e 93 minutos. Isto não pode ser. Porquê? Porque temos mais de 59 minutos. Temos que reduzir estes minutos a horas e passá-los para adicionar à parte das horas.
Então subtraímos 60 minutos, que é uma hora, fica 33 minutos. Assim está bem. Simplesmente temos que adicionar estes 60 minutos, que é uma hora, aqui às 18 horas. Então ficam 19 horas e 33 minutos. Portanto, ele começou a fazer o puzzle às 18h45, demorou 48 minutos a fazer o puzzle e terminou de fazer o puzzle às 19h33. Portanto, 19h30, 31, 32, 33 minutos. Podemos ver aqui a posição anterior e posterior dos ponteiros. O ponteiro das horas estava aqui e avançou para aquela posição. O ponteiro dos minutos estava aqui e avançou para esta posição. Se repararmos, esta região a verde corresponde a 48 minutos, que são um quarto de hora, vai daqui até aqui, mais meia hora. Portanto, 15 mais 30 dá 45, mais 3 minutos dá os 48. Portanto, esta região aqui é verde, corresponde a 45 minutos mais 3, 48 minutos. Portanto, a hora final, a hora posterior, é 19h33. Vamos ver mais uma questão. Soma de vários intervalos de tempos iguais. Como é que nós podemos somar vários intervalos iguais? E vamos ver isto aplicado a um problema. Depois de vir da escola e quando chega a casa, o Francisco habitualmente joga PlayStation durante 30 minutos. Ao final de 5 dias, quanto tempo é que o Francisco joga PlayStation? Vamos então analisar. Ele chega às 18 e joga PlayStation durante meia hora. Portanto, o ponteiro dos minutos vai do 12 até a 6. Portanto, faz meia hora. Está aqui esta região a castanho. Queremos saber se ele joga meia hora todos os dias, ao fim de 5 dias, quanto tempo é que ele jogou de PlayStation. Vamos fazer aqui o nosso plano, nossa planificação. À segunda ele joga meia hora, depois à terça joga mais meia hora, à quarta joga mais meia hora, 30 minutos, à quinta joga mais meia hora e à sexta joga mais meia hora. Estão os 5 dias. Quanto tempo é que ele jogou de PlayStation? Podemos fazer isto de várias maneiras. A primeira maneira é somar isto. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá 0 e somas agora 3 com 3, 6 e 3, 9 e 3, 12 e 3, 15. 150 minutos. A outra maneira é ir multiplicando pelo número de dias, dado que o intervalo de tempo é sempre o mesmo, não é? Como é sempre o mesmo, transformamos esta adição de parcelas iguais numa multiplicação. E então fica, no primeiro dia jogou 30 minutos, no segundo dia jogou quanto? Jogou 30 mais 30, o acumulado, portanto a soma, será 2 dias vezes 30 minutos. Isto é, ao fim do segundo dia ele já jogou 60 minutos de PlayStation. Ao fim do terceiro dia, quanto é que ele jogou? Jogou 30 mais 30 mais 30, ou seja, 3 vezes 30, 90 minutos. No quarto dia, quanto é que ele jogou? Jogou 30 mais 30 mais 30 mais 30, ou seja, 4 vezes 30, 120 minutos. 4 e 3, 12. No quinto dia, jogou 5 dias vezes 30, 150 minutos. É a mesma coisa. Portanto, é duas maneiras que nós podemos fazer. Se os intervalos forem iguais, nós podemos transformar a adição numa multiplicação em que aparece o intervalo de tempo a multiplicar pelo número de dias em que esse intervalo de tempo ocorre. Se não for intervalos de tempos iguais, temos que fazer a adição das diversas parcelas. Entendeste? A redução de minutos a horas, nós temos 150 minutos. Normalmente, quando passa dos 59 minutos, nós temos que apresentar o resultado em horas e minutos. Vamos subtrair 60 minutos, obtemos 90 minutos e aqui passa uma hora, que foi o que nós deduzimos. Temos uma hora e 90 minutos. Mas continua a estar superior a 59 minutos. Temos que deduzir mais 60 minutos. Ou seja, ficamos com 30 minutos e adicionamos esta hora ali à parcela das horas. Portanto, fica 1 mais 1, ficam 2 horas. Portanto, 150 minutos corresponde a quanto? A 2 horas e 30 minutos. Vamos a uma questão mais sobre o intervalo de tempo. Vamos dividir as 24 horas dias em intervalos de tempos iguais e para isso vamos resolver este problema. O Rui está a tomar um medicamento 3 vezes por dia. Um medicamento que toma 3 comprimidos por dia. Se ele tomar o primeiro comprimido às 8 da manhã, a que horas do dia ele deve tomar os outros 2 comprimidos?
tendo em conta que ele deve tomar sempre às mesmas horas. O intervalo de tempo tem que ser igual, não é? Como é que nós fazemos este problema? Ele tem de tomar 3 comprimidos por dia, não é? O primeiro, o segundo e o terceiro. Temos que dividir o dia em 3 intervalos de tempo iguais. Neste caso, 24 horas a dividir por 3 são 8 horas, não é assim? O que significa que cada intervalo de tempo, o intervalo de tempo que vai entre a toma do primeiro comprimido e a toma do segundo, são 8 horas. O intervalo de tempo que vai entre a toma do segundo e o do terceiro, vão 8 horas também. Portanto, como é que nós sabemos a hora? Somando a hora anterior, o intervalo de tempo são 8 horas, vamos obter a hora posterior. Então, no primeiro caso, ele toma o primeiro comprimido às 8 horas certas, 8 horas e 0 minutos. Vamos somar 8 horas. Aqui mantém-se 0 minutos, aqui 8 e 8, 16. Ele toma o segundo comprimido às 16 horas. E o terceiro? Vamos somar às 16 horas, mais o intervalo de tempo de 8 horas. Aqui os minutos é 0 na mesma, 16 e 8 são 24. Portanto, ele toma os comprimidos a que horas? Às 8 da manhã, às 4 da tarde, ou 16 horas, e à meia-noite, ou 24. Não é assim? Cá está. 8 da manhã, 16 horas, ou 4 da tarde, e 24 horas, ou meia-noite.